cuidado com quem você anda andando. Andando ficou ótimo. Mas se você está escolhendo as pessoas erradas para caminhar do seu lado, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. E cola comigo que é sucesso! Este canal vai te falar hoje sobre um conceito básico, mas que vai fazer você repensar a sua jornada. Com quem você anda andando, com quem você está caminhando. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu cresci, numa família de classe média. De vez em quando meu pai, perdia o emprego. Eu cresci numa escola pública, com todos os conceitos das pessoas que vivem em escolas públicas. Eu me formei na escola pública. Eu fui para a faculdade pública também, e eu sou realmente muito grata por todos esses lugares e esses espaços e as pessoas com as quais eu convivi. Agora, vamos olhar para isso com um pouco mais de atenção. Quais são os assuntos das pessoas que estão vivendo numa determinada classe social? Você já parou para pensar e perceber o que as pessoas falam? O que as pessoas conversam? Quais são os assuntos delas? É muito fácil a gente perceber isso. Basta olhar a programação de uma televisão comum, Pega uma TV comum, qualquer que seja ela, tá? Qual que é a programação? Desgraça, fofoca, intriga. E aí eu te pergunto, se você está buscando de verdade o seu processo de autoconhecimento, será que é esse o espaço em que você quer conviver? Quando eu estava nesses espaços, convivendo com essas pessoas, esses eram os assuntos principais. E a gente vivia num espaço de reclamação o tempo todo. E nesse processo de autoconhecimento, para mim, a primeira coisa que eu tive que mudar em mim, que foi a mais sofrida, a mais dolorosa, e que de vez em quando ela ainda volta, não vou mentir, não vou negar, é a danada da reclamação. E aí a gente também se pega num processo de autossabotagem também, porque quando você reclama, você está pedindo duas vezes, e se você está reclamando, você está olhando para aquela coisa ali, você não está olhando com foco na solução do problema. E quando você olha para a solução do problema, para onde será que você caminha? E aí, quando eu estava com bastante problema, muitos problemas mesmo de dinheiro, eu li um livro, chegou até as minhas mãos um livro chamado O Segredo das Mentes Milionárias, da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E esse livro foi um grande salto de consciência que eu dei, porque lá no livro ele fala, como que as pessoas pobres, de classe média e ricas decidem, E aí ele dá um exemplo, que se você for num restaurante, uma pessoa pobre normalmente vai falar assim, pega o mais baratinho. A pessoa de classe média vai falar assim, bem, eu posso escolher uma coisa ou outra, mas não pode ser camarão. E a pessoa rica vai escolher de acordo com aquilo que ela tem ali de disponibilidade e que ela está disposta a pagar. E aí aquilo ali fez um boom na minha consciência, porque eu comecei a perceber que como eu estava escolhendo como meu pai tinha me ensinado, que na cabeça do meu pai é assim, você tem o que você tem e você não pode almejar mais, não pode, na cabeça do meu pai é como se não pudesse, E aí eu percebi que todo aquele meu entorno também era assim. As pessoas estavam ali vivendo a vida delas, reclamando, mas não estavam buscando mudar. E isso era uma conta que não fechava para mim, porque eu reclamava, mas eu buscava mudar, Eu buscava mudar no seguinte sentido, eu estava ali, estava na minha questão, com dinheiro e tudo, mas eu tentava fazer uma coisa diferente, eu tentava vender alguma coisa, eu tentava trabalhar como coach para poder ajudar quem está fazendo concurso. Eu tentava faturar algum dinheiro extra. E essa é a primeira grande virada de chave. Se você está escolhendo ampliar os seus ganhos, qual que é a renda extra que eu posso criar aqui agora? De onde o dinheiro pode surgir para mim agora?
E aí, voltando na história de com quem você tá andando, né? Que diz, né, aquela coisa, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? E aí, você começa a ter um grande problema quando você vai fazer um processo de autoconhecimento, que é o quê? Você começa a caminhar e no primeiro momento você se vê completamente sozinho, porque você não tem ninguém com quem conversar. Você não tem ninguém para conversar sobre expansão de consciência, porque ainda tá todo mundo ali falando da fofoca, da última tragédia que aconteceu no jornal e das coisas que aconteceram ali. Mas tudo no universo tem um tempo, né? A gente, quando uma mulher engravida, né, são 9 meses para que o bebê possa nascer. E também para você fazer um reajuste das pessoas, esse reajuste energético, ele vai levar também você para um reajuste das pessoas que vão ser suas próximas amigas. E elas vão caminhar ali com você, enquanto você continuar ali naquele espaço, naquela vibração. E aí, essas pessoas, talvez, se você esteja buscando ampliar, né, seus pontos de renda, seus ganhos e tudo, você tem que buscar conviver com pessoas que estão buscando também, de alguma maneira, expandir a consciência ou, ao menos, né, fazer escolhas mais grandiosas, né, escolher um salário melhor, um emprego melhor. E o que essas pessoas estão fazendo? E aí você começa a entrar, né, num mundo diferente, que é conviver com essas pessoas que têm diferentes pontos de vista. E aí você precisa usar aquela ferramenta maravilhosa do Access, que é baixando as barreiras. Porque aí você começa a conviver com aquela pessoa que vai no restaurante e come sempre o camarão, né? Isso aconteceu comigo quando eu fui para a faculdade, né? E aí, naquela época eu também não tinha tanto dinheiro assim. Eu comecei a conviver com pessoas que estavam num estágio, né, de dinheiro melhor do que o meu. E aí elas gastavam assim, sem pensar no que elas estavam gastando e tudo, né, porque tinha sempre, né, ainda não trabalhavam e os pais davam uma condição de vida melhor do que eu tinha ali naquele momento. E aí eu entrei num espaço de começar a reagir, né? Nossa, essas pessoas, né, elas não pensam na fome da África, sabe? E aí não é sobre isso, é sobre perceber que cada um tem exatamente o que merece. Só que muitas vezes a gente começa a julgar o que o outro merece, como se a gente fosse Deus, né? E soubesse mais do que Deus para poder dar para o outro o que ele está escolhendo, né? Então, beleza, Ju, cheguei nesse espaço aqui, tô meio sem coisa, meio sem pessoa, eu não sei o que eu vou fazer. O que você faz? Faz uma escolha mais grandiosa. Se você ainda não tem essas pessoas, né, que vão conviver com você, que vão andar com você e vão falar com você sobre o que você também quer falar, escolha participar de um grupo, de um mastermind, né? Tem a fórmula do mais, menos e igual, né? Que é uma coisa que o Vitor Damasio fala que é muito legal, que é assim, que ele aprendeu com outra pessoa, que eu não sei, que aprendeu com outra pessoa, mas o Vitor Damasio fala assim, que para você crescer, você tá sempre crescendo, você tem que buscar andar com pessoas que estão sempre no mais. Aquelas pessoas que já passaram por um processo e já chegaram no lugar em que você quer chegar, né? Então, por exemplo, hoje, né, no meu negócio, o que eu quero criar? Eu quero criar uma renda de 10 mil, eu quero criar uma renda de 50, de 100, de 200, de 1 milhão. Eu vou aprender com essas pessoas, eu vou conviver dentro das minhas possibilidades com as pessoas que fizeram isso. Por que eu não vou conviver com essas pessoas? Muitas vezes, quando a gente vai para esse espaço, a gente também se sabota, né? Aí a gente vai, escolhe uma mentoria, escolhe um mastermind, escolhe uma coisa assim do tipo, e a gente começa a criar desculpas, porque nós criamos a nossa realidade. E aí nós começamos a criar mecanismos para não faturar o valor que nós deveríamos faturar para poder fazer jus àquele grupo. A gente mesmo cria mecanismos de exclusão, porque no fundo tem aquela lei, né, que é até, né, famosa, né, do Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento, né, que todo mundo quer se sentir pertencente.
Só que essas leis sistêmicas, a gente não pode esquecer que elas mostram os movimentos inconscientes da nossa alma. E aqui nesse canal eu falo para você sobre como ficar consciente. E aí, quando você faz esse movimento para o menos, você não está sendo consciente, você está sendo inconsciente. Muitas vezes, eu lembro que uma vez também, eu fui, num churrasco, numa casa assim, de uma pessoa muito rica, e eu cheguei lá e eu me senti muito mal, eu não me senti no meu ambiente, né? E é tão desconfortável pra gente quando a gente tá fora, né, do nosso ambiente, mas o desconforto, ele também cria muito. E essa é uma das perguntas que a gente usa no Access Consciousness, né, que é: como eu posso receber do desconforto? Como eu posso receber do que é desconfortável para mim? Muitas vezes a gente escolhe só receber do que é confortável, né? Que é aquela nossa família, por exemplo, minha família gosta muito, né, de fazer um churrasquinho, né? A gente adora, chega final de ano, é o churrasquinho, coisa básica. E isso é gostoso? Sim, é gostoso. É nutritivo? Sim, é nutritivo. Mas eu preciso saber que se eu tenho um propósito, e o meu propósito é levar consciência para a maior quantidade de pessoas, eu preciso escolher mais. Eu preciso escolher além do churrasco, além de ficar todo final de semana fazendo churrasco. E aí isso significa abrir mão de alguns finais de semana às vezes, né? Significa abrir mão de um tempo que eu poderia estar descansando também. Significa, às vezes, trabalhar além do que eu trabalho. A questão é o que te move. Se você é movido pelo seu propósito, você vai entrar naquele espaço de escolher sempre crescer. E esse não é um espaço assim tão confortável. Será que você escolhe verdadeiramente crescer? Se você escolher verdadeiramente crescer, eu garanto que esse processo vai ser muito mais fácil, né? Aí você começa a entrar no mantra do Access, que é facilidade, alegria e glória. Porque você, de maneira consciente, escolheu crescer. Agora, muitas vezes a gente escolhe criar uma demissão, a gente escolhe sair do lugar onde a gente trabalha, a gente escolhe brigar com o marido, a gente escolhe brigar com os filhos, ter um caos na nossa família, escolhe criar uma doença pra gente se mover pro mais. Precisa disso? Não, não precisa. Às vezes a gente, mesmo sabendo que não precisa, a gente escolhe do mesmo jeito. E é para isso que eu queria te chamar hoje, para esse vídeo, né? Quais são as 5 pessoas hoje com as quais você convive? Quais são as pessoas que você troca, com quem você anda trocando ideia? E sobre o que você anda falando? Eu brinco, né, com os meus alunos, vamos fazer uma fofoquinha quântica e tudo mais. Fofoquinha quântica é até legal, de vez em quando a gente tricota e tá tudo certo. Mas é muito mais que isso, como que a gente pode falar de negócio? Vamos falar de negócios conscientes, vamos falar de pessoas que querem crescer, pessoas que querem se doar, pessoas que querem servir e pessoas que querem também ser bem remuneradas por isso, porque não adianta você só ajudar. Eu poderia entregar, como eu já entreguei, tudo que eu sei aqui nesse canal de forma gratuita. A questão é, será que você dá conta de receber? Eu participo de um grupo, né, de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Isabelle Moreira, e já fiz cursos dela e tudo mais, participo do grupo, né, do canal dela no Telegram, e ela compartilha todo dia um áudio lá sobre empresa, negócio e tudo mais. Me pergunta se eu consegui ouvir 2 áudios. Não consegui, porque o conteúdo é tão denso que a gente não consegue nem receber. E muitas vezes, para a gente estar aberto a receber alguma coisa, a gente até precisa pagar. Por isso que eu faço os cursos dela também. Tô sempre fazendo um ou outro curso, né? Se Deus quiser, em breve uma mentoria. Mas eu queria te chamar para esse espaço de você se colocar entre pessoas que estão escolhendo mais. Pessoas que escolhem crescer, pessoas que escolhem espalhar a consciência pelo universo, cada uma de uma maneira única com seu próprio propósito. Se isso faz sentido para você, eu vou te convidar
para entrar aqui, ó, clicar aqui embaixo no meu programa de acompanhamento que chama Master Million. O que é esse programa? A gente faz 2 vezes por mês encontros para trabalhar o seu propósito de vida e a sua prosperidade com um tratamento energético. Eu cuido do grupo para que você possa caminhar sempre para o mais. Será que você escolhe isso? E se você já está em outro ritmo, está muito mais acelerado, então eu te convido para também entrar em contato aqui embaixo e participar da mentoria Diamante. Vai que você é uma humanoide muito mais acelerada, muito mais rápida e está querendo exponenciar ainda mais o seu negócio. Então, se isso faz sentido, olha hoje para as pessoas com as quais você convive, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Às vezes a gente precisa deixar algumas pessoas para trás, se elas não escolhem crescer com a gente. E outras vezes a gente só precisa ficar ali, ser contribuição também que a energia se requer, né? Como na nossa família, e tá tudo certo. A gente não precisa mudar ninguém, a gente só precisa ficar consciente do que a gente escolhe. O que você anda escolhendo aí hoje? Já parou para pensar? Um beijo para você e até o próximo vídeo.